O Senhor já sabe, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele é o que ele vai ministrar para a sua igreja. E nós precisamos, Senhor, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós, porque nós precisamos obedecer e colocar em prática aquilo que o Senhor vai ministrar para nossas vidas. Que o Senhor venha revelar, Senhor, aquilo que está no oculto e no escondido, meu Pai, para mostrar e provar, Senhor, que o Senhor é Deus, é um Deus de revelação, é um Deus de profecia e é um Deus zeloso pela sua igreja. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar e abençoar o teu Filho, Jesus. Revela tudo aquilo que precisa, Senhor. Está nas suas mãos e nós abençoamos em nome de Jesus, e assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero saber como é que está o seu coração nessa noite. Eu quero saber como é que você chegou aqui nesta noite, porque Deus tem algo surpreendente para cada um de nós aí. Já ouvimos louvores, testemunhos. Deus já está na casa. Já choramos nos louvores porque Deus estava presente. Deus continua presente, vai estar presente, vai continuar presente sempre, se você abrir o seu coração nessa noite, porque já foi falado, se você abrir a porta, Ele entra. Primeiramente, agradecer a Deus por essa rica oportunidade, mais uma vez, Pastor Paulo Araújo Lemes, Pastora Marta Araújo Lemes, meus amigos, meu vice-presidente da ACMCB, né? Está ali, Pastor Paulo, um exemplo de pessoa, Pastora Marta, pessoas que a gente aprendeu a amar muito. Falei para ele, pode preparar, que Deus vai preparar um dia lá, e nós vamos levar uma caravana de Garuva até Blumenau para glorificar o nome de Jesus. Amém? Obrigado, que Deus abençoe. Ao Ministério de Louvor, às crianças, a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, os visitantes, também toda a caravana Fonte. Cadê a caravana Fonte de Vida aí? Eita glória! E Deus abençoe as irmãs porteiros, cada um de vocês que veio fazer algo para o Senhor nessa noite, servir ao Senhor nessa noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, sem muitas delongas, vamos à palavra do Senhor. Por gentileza, abre no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 13, 14 e 15. Livro de Efésios, versículos 13, 14 e 15. Você pode folhear sua Bíblia dizendo assim: glória a Deus, falando assim: Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, né? Porque Ele está presente. Efésios 4, 13, 14 e 15 os versículos. Amém, amados? A palavra do Senhor diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Aleluia! Vou repetir: aquele que é cabeça, Cristo. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, o tema de hoje que Deus colocou no meu coração chama-se maturidade espiritual, o chamado para crescer em Cristo. Maturidade. Nós estamos vivendo momentos difíceis no Evangelho. Infelizmente, a gente tem passado por momentos tão terríveis. Hoje o mundo, que é aonde de Deus nos tirou para que viemos para o Evangelho de Cristo, né? O mundo está querendo muitos de volta, e tem muitas pessoas que, por falta de maturidade espiritual, estão deixando a desejar a Cristo, o seu chamado, aquilo que Deus proporcionou para mim e para você, para que aonde nós estávamos Ele tirou e Ele colocou
num patamar melhor. Mas esse patamar é melhor, não significa que não tem enfrentamento, afrontamento, que não tenha discórdia, que não tenha pessoas que tentam parar o projeto que Deus tem na sua vida. Mas aquele que está com o chamado em dia é quando você sabe de onde você estava e aonde Deus te colocou. Houve uma escolha de Deus na sua vida, dizendo que você é promessa. E se você é promessa, você não é qualquer um, porque quem é promessa tem chamado, e quem tem chamado tem Cristo. Se você tem Cristo, tem salvação. E se você tem salvação, você vai entender a palavra dessa noite, aleluia. Nós temos que entender algo aqui nessa noite, aleluia. Deus, Ele está buscando ainda verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Mas infelizmente muitos estão em espírito da mentira, em espírito de engano, espírito que desvia o teu foco. Nós acabamos de passar uma situação que todo mundo está vendo na internet, que nós estamos enlatados numa lata, conservadora. Mas essa lata virou uma bênção na nossa vida, porque eu nunca vi tanta fé de tanta gente, tanto crente que está se demonstrando ser cristão. Mas não adianta a gente só demonstrar na lata e no coração ficar como uma lata vazia. Deus está falando aqui nessa noite, a maturidade espiritual que Deus colocou em mim e você é entender que o teu chamado não pode morrer, a tua brasa não pode apagar. Você tem que continuar independente do que esteja passando e acontecendo. Mas Deus está aqui nessa noite falando para mim e para você: hoje eu quero renovar a tua mente nessa noite, aleluia. Amados, o texto, como a gente leu, Deus não nos chamou apenas para nascer de novo, mas para crescer. Muitas pessoas falam: preciso nascer de novo. Não, você já nasceu de novo. O que você precisa é crescer. O que você precisa é entender o teu chamado. Por que você foi chamado? Qual é o significado do teu chamado? Aleluia. O maior problema da igreja hoje não é falta de dons, e sim falta de maturidade espiritual. Deus vai te dar dons para você se você não teve ainda. Deus tem um chamado na minha e na sua vida. O que está faltando é entender que o processo tem dores, que o processo tem adversidade, que o processo não é de um dia para o outro, ele é para sempre. E as minhas lutas só vai terminar quando meu dia acabar, ou seja, Senhor, a minha vida acabar. O dia que a minha morte chegar, minhas lutas vão acabar. Mas enquanto eu estou vivo, a gente tem que marchar, a gente tem que olhar, a gente tem que viver, a gente tem que enfrentar, e as vitórias de Deus virão na minha e na sua vida, aleluia. E olha só, irmãos, há muitos convertidos, mas poucos discípulos maduros. Muitos convertidos, mas maduros tem bem poucos. Porque as pessoas, elas vêm para o primeiro amor. Você já viu o crente de primeiro amor? Nós aceitamos Jesus, conhecemos a verdade, aí a gente vem aquele crente chato, quer empurrar todo mundo para Jesus, de qualquer jeito. Vai na casa lá, aí a tia fica brava: mas tinha esse chato perto de mim, pelo amor de Deus. É porque é o primeiro amor. Mas tem gente que está dormindo desde o primeiro amor, não entendeu o chamado, coloca um monte de coisa na sua cabeça que só ele sabe, só você sabe, só ela sabe, só eu sei, eu, e o Espírito Santo falando, o Espírito Santo mostrando, e a pessoa dormindo. Aí, cadê o primeiro amor? Está lá atrás. Mas hoje Deus quer resgatar esse primeiro amor. Hoje Deus quer colocar algo novo na minha e na sua vida, dizendo assim: ei, não pare no meio do caminho, não pare no meio do que eu te chamei, porque o que eu tenho para você ainda você nem sabe, é maior do que você imagina. Quem está entendendo, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender que todos nós temos um chamado. E olha só que coisa mais linda que você vai ouvir agora. Mas com a vida transformada, caráter moldado e relacionamento profundo com Deus, você vai sentir a vitória mais de perto. Quando nós temos intimidade com o Senhor. O problema é que eu vejo um monte de defeito na vida das pessoas, mas esqueço de falar com Deus nas orações, jejuar para buscar minha bênção. É tão difícil de orar hoje. Tem gente que tem dificuldade de orar. Por quê? Porque não tem maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? É quando alguém te apontar você, ele vai apontar você assim, e você vai apontar ele assim, no joelho. É quando a pessoa tentar te derrubar, aí que você vai manter aquela pessoa de pé. Por quê? Porque você não está lutando com a pessoa, mas é o que está nela. Nós temos que entender que o teu chamado no ministério não foi
foi o pastor, não foi o homem, mas foi Deus que usou o pastor e o homem para que você venha para o seu chamado. E se nós não temos essa maturidade, vai passar tempo, muitos anos passarão, e quando chegar aquele dia, falei no teu nome, preguei no teu nome, ajudei muita gente até no teu nome, apartado de mim, nunca vos conheci, porque não tem maturidade. Deus nessa noite está colocando algo no seu coração, aleluia. Nós temos que entender o que é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é perecer cada vez mais com Cristo. Está crescendo ali, passando dificuldade, passando ali, mas não desistir de Cristo. Está difícil, está as coisas acontecendo, é família apontando, é a financeira que está batendo na porta, ou seja, você não tem nem dormido de noite, nem orar força tem, mas você não desiste de Cristo. Isso que você nunca pode desistir, porque quando a gente tem Deus no coração, a gente entende que a nossa maturidade vai estar em alta. Olha só que maravilha. Maturidade espiritual, então, é parecer-se com cada vez mais com Cristo. Um caráter, atitudes e decisões. Em Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não foi qualquer um que te criou você, não foi um que te fez, não foi qualquer um, foi o próprio Deus. Por isso, amados, que nós somos irmãos e Ele é Pai. Mas hoje é mais fácil eu ter você como inimigo do que um irmão. É mais fácil eu criticar do que eu pegar e entender. É mais fácil eu derrubar do que levantar. E quem tem maturidade espiritual vai entender que Deus tem algo sobre a minha, sobre a tua vida, porque nós precisamos crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente não é tomar as tuas decisões, mas aquilo que Deus pediu para fazer, tem que fazer. Aquilo que Deus fala, perdoa, perdoa. Tem que fazer, marchar. Você vai ter que enfrentar os seus problemas, enfrenta os problemas. Se o seu problema é teu, não transfere para o outro. Encara de frente, eu errei, eu pequei sim, mas eu tenho maturidade em Cristo Jesus para reconhecer aquilo que eu fiz, porque a partir de hoje, Satanás, você não toca mais na minha casa, você não toca mais na minha vida, você não toca mais na minha família, porque eu tenho maturidade espiritual com Deus. Nós temos que entender o chamado que nós temos. Em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tem gente que entrou na igreja dando coisa de menino, ainda cresceu, mas esqueceu de entender que já é adulto. O que é ser adulto espiritual? Aquelas fofoquinhas, você não vai entrar mais nelas. Aquela rodinha que faz para derrubar você não vai mais ligar para isso. Se você ligar, você está como menino ainda, como criança ainda, porque não tem maturidade. Você está alimentando algo que está te derrubando, esquecendo de ficar em pé daqueles que te mantêm de pé. Ou seja, quando alguém tenta te derrubar, aquele que te sustenta, deixa você de pé. Vou falar de novo: aquele que tenta derrubar, aquele que sustenta, deixa você de pé. Quer dizer, enquanto alguém está tentando dar rasteira, Deus está tratando com aquela pessoa para você ficar de pé. E se você está fazendo isso, você será tratado também. Então Deus está falando aqui hoje: nós precisamos de maturidade espiritual. Características da imaturidade. Vou falar um pouquinho sobre imaturidade. O que Deus quer falar comigo e você nessa noite? As características: vive de emoções, não de convicções, e se ofende com facilidade. Qualquer coisinha já estoura. Vamos falar de ministério. Olha, eu preciso que você venha orar hoje às 7 horas. Hoje eu não posso, pastor. Por quê? Não, porque eu vou trabalhar. Primeiro, que mentiu, já está pegando. Segundo, porque está sem vontade, vai ficar no chão. E terceiro, se você tem maturidade espiritual, você não vai olhar nem para os seus problemas. Você vai lá: opa, eu tenho algo para orar mesmo, aproveitar esse momento. Meu Deus está me chamando para a guerra, então vamos lá. Mas as pessoas não querem mais. São poucos, eu não vou generalizar aqui, porque tem muito pouco hoje que quer orar, muito pouco quer fazer a vontade do Senhor. E a imaturidade, ele vive de emoções, né? Ele vive de pessoas ali que realmente que não tem convicção de nada, próprias ideias próprias, não tem a ideia de Cristo, né? Aqui fala também que se ofende com facilidade, qualquer coisinha já xinga, já perde a cabeça, não tem maturidade, aleluia. E Deus está falando aqui, culpa os outros.
transfere a culpa para o outro. Você sabe que você errou, sabe que você pecou, mas quer se defender usando o seu próximo, transferindo para o outro. Isso é imaturidade. Nós não estamos tendo coragem de assumir aquilo que erramos, como foi falado aqui. Busca mais bênção do que transformação. As pessoas hoje, se você falar fazer culto da prosperidade, vai faltar cadeira aqui dentro. Culto da revelação, não sou contra. Deus me usa na cura, libertação e revelação, não sou contra. Mas você não tem que buscar por causa da revelação. Você tem que buscar porque Deus é, não porque Ele faz. Você tem que buscar porque Ele significa para mim, para você. E muitas pessoas estão atrás dessas coisas. Só coisas que eu quero uma bênção. Quer uma bênção, irmãos? Só realmente seja verdadeiro com Cristo, a bênção vai acontecer. Agora olha a imaturidade. A pessoa vem, faz uma campanha de 7 semanas, Deus vai lá, honra, dá a bênção para o irmão, para a irmã. Não vou generalizar, porque tem muitas pessoas que eu conheço que retribuem. A mesma campanha que você fez para ser abençoado, pedindo a bênção, é a mesma campanha que fazer de agradecimento a Deus. Agora vê se a pessoa fez 7 vezes para agradecer. Obrigado, Senhor, valeu, tchau. Daqui a pouquinho precisa de novo, aí vem fazer mais 7 campanhas. Esquecemos de agradecer. Imaturidade espiritual. Nós temos que ser grato com o Senhor. Ele te dá vida, Ele te dá fôlego de vida, Ele te dá saúde, mesmo prejudicado com saúde, mas Ele te levanta, aleluia. Irmãos, eu não sei como eu estou pregando aqui nessa noite, porque eu não tinha nem condição de pregar hoje, mas Deus me renovou nesse culto, aleluia. Deus está dando força nesse culto para falar com os irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Olha só, olha a pessoa madura, que tem maturidade. Madura assume responsabilidades espirituais. Ele assume, sabe que tem compromisso. A maturidade é um processo. Ninguém nasce maduro espiritualmente. O crescimento espiritualmente, o crescimento espiritual acontece através de processos muitas vezes dolorosos. Muitas vezes o processo da maturidade, você vai ter que passar por dores, vai ter que passar por situações, vai ter que passar por afrontas. Eu vou falar de novo, Deus está falando aqui, tem que repetir. Vai ter que passar por momentos que você não quer, mas Deus está permitindo, sabe por quê? Deus vai te levar você lá no deserto. Agora entenda o processo da maturidade. Ah, Jesus, que gostoso. Lá no deserto, porque deserto é um processo. É onde nós vamos estar lá no deserto. Mas aonde que Deus mandou mais bênção? Aonde choveu maná? No deserto. Aonde jorrou água? No deserto. Aonde Deus abriu o mar? No deserto. Então é nesse deserto que Deus vai te abençoar, aleluia. É nesse deserto que você está passando que Deus vai te honrar. Por isso não desista do deserto. Não desista onde Deus colocou, onde mandou você ir. Porque é um processo do Senhor. A gente demora para entender, mas se você marchar e entender, falou, Senhor, glória a Deus. O apóstolo Paulo fala, a tudo da graça. Nós temos que entender que a graça do Senhor está principalmente em nossas dificuldades. Quando estiver passando pela luta, dê glória a Deus. Porque Satanás não aguenta essas coisas, essas palavras. E quando você não glória a Deus, aí Deus vai dizer, agora um pouquinho de maná para você. Você está entendendo o processo? Glória a Deus, seu Deus, está forte, está passando dificuldade, que está forte. Então dá mais um pouquinho de água para você purificar a tua vida aí. Então vai mandando. O que é essa água? O que é esse maná? As bênçãos que você precisa. As bênçãos que você necessita. E nós temos que entender esse processo. Oh, aleluia. Oh, Deus, estou cheio do Espírito Santo, irmãos. Oh, Deus amado. Aleluia. Presta atenção. Esse aqui é muito forte, irmãos. Em Hebreus 5:12, 14 diz assim, ó: quando devieis ser mestres, vos tornastes necessitados de leite. Embora a esta altura já dissessem que o mestre precisa de alguma que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então precisamos do leite, não do alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não é experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Neste versículo representa bem o cristão
presta atenção, pela falta de maturidade espiritual, comparando-se crianças que ainda precisam de leite, ensinos básicos, diz assim, em vez de alimento sólido, doutrinas profundas. Ou seja, tem gente que quer ficar no leitinho, esquecendo o sólido. Se você ficar tomando leite desde que umas crianças tomam, desde criança, você não vai crescer, as coisas não vão evoluir, porque tudo tem uma fase. A criança precisa primeiro do leite materno, depois vai passar para o leitinho pó, leite, vem outro leite. É um processo. Daqui a pouquinho ele não vai precisar tomar só leite, vai começar a papinha. Daqui a pouquinho ele está comendo de tudo, porque ele está crescendo a fase. Daqui a pouquinho ele está adulto, não precisa mais nada, vai pegar um leite para fazer um Nescau. Mas tem gente que quer tomar leitinho o tempo todo e não está crescendo espiritualmente. Que Deus está falando aqui: ei, você não está na fase do leite, você está nessa fase maravilhosa, sólida. É uma fase que Deus está dizendo assim: ó, pode estar difícil, pode acontecer qualquer coisa na sua vida, mas se você tiver maturidade espiritual, você vai entender o processo, e através desse processo eu vou dar sentença de vitória na sua vida. Aleluia! Quem crê, receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O problema não é precisar de leite no início, mas continuar neles depois de anos. Aleluia. Deus usa provações, correções, esperas, frustrações, tudo isso para gerar crescimento. Se você não passar pelas provações, se você não aceitar correções, se você não saber esperar, se você ficar frustrado com qualquer coisa, esqueça de ter crescimento espiritual. Nós temos que ter maturidade. A maturidade, marca de uma pessoa que tem a maturidade madura, vive pela palavra, não por sentimentos. Tem pessoas que vivem só pensando, sentindo, esquece de ler a palavra. Ai, pastor, estou passando um momento difícil, ninguém me entende, pastor. Fala com Deus que Ele vai fazer se entender. Como, pastor? Você leu a palavra hoje? Não, pastor, não tem nem força. Sabe por que você não tem força? Porque você não está superando a sua força. Se Deus te deu força, pega ela e coloca no seu coração e começar por você. Sabe o que Deus está falando aqui? A guerra, muitas guerras, não é nem com as pessoas, é com você mesmo. É que você não está conseguindo, você precisa vencer você primeiro. Vencer o teu egoísmo, a tua soberba, vencer muitas coisas. Por quê? A gente irmãos, eu sou pastor, eu não vou falar, eu também, de vez em quando, a gente acaba pecando com soberbidade, acaba pecando, a gente é humano, a gente falha, mas é bom reconhecer que a gente falha. Muitas vezes a maior luta não é com ninguém, não é nem com Satanás, é comigo mesmo. A minha mente está cheia de coisa ruim. Eu fico só pensando, assistindo coisas ruins, pensando em coisa ruim, falando coisa ruim, qualquer coisa ruim. Você vai ser uma pessoa ruim. A tua palavra tem poder, a palavra da nossa sai da nossa boca tem poder. E Deus está falando nesta noite, aleluia. Use as palavras sábias para ter uma mente fértil. Use o coração sólido para ter bastante alegria. Para de alimentar coisas que ficam te derrubando e deixa Deus penetrar através da palavra dele na sua vida para te manter de pé e saudável espiritualmente falando. Nós somos um colecionador de causas que parece que não tem fim. Ai, pastor, minha vida está uma droga. Ai, pastor, minha vida está um inferno. Você está falando de inferno, porque vai vir mais inferno ainda. Você está falando de uma droga, fica mais droga ainda, porque a tua boca é profeta, você está profetizando para você mesmo. Começa a falar assim: pastor, a minha vida está querendo ser um inferno, mas eu tenho um Deus, e não vai ser inferno, vai ser bênção. Ai, pastor, minha vida é uma droga, vai ser droga, então, não vai ser mais droga. Sabe por quê, pastor? Porque nós vamos me levantar para ser um profeta nessa terra, para tirar muita gente dessas drogas aí. Sim, autoridade espiritual, maturidade. Começa a profetizar coisas boas para você mesmo. Começa a deixar o seu coração ser mais cheio do Espírito Santo. Começa a deixar Deus penetrar de verdade na tua mente, no teu corpo, na tua alma. Tem muita gente que não tem maturidade porque está frio espiritualmente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz para que clareie o meu caminho. A palavra, irmãos, é a luz. Ai, pastor, eu preciso de uma luz. O que está difícil? Está na palavra, é a luz. Quem está lá, pastor? Está Deus, está Jesus, está o Espírito Santo, está tudo para te ajudar. Aleluia. Né? Olha só,
Provérbios 12:1. Todo que ama a disciplina, todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Deixa alguém te corrigir para você. Quem é você para me corrigir? Quem você acha que você é para corrigir? Aí Deus está usando um ímpio, um tolo, uma coisa, porque ele usou uma jumenta. Pode usar quem quiser. Aí daqui a pouco você fala assim: pá, cadê minha maturidade? Quem tem maturidade é sensível com o Espírito Santo. Quem tem maturidade, ele sente o Espírito Santo, ele tem cheiro do Espírito Santo, ele sabe, tem discernimento para ter o Espírito Santo. Por isso que nós temos que aceitar a disciplina, aceitar a correção. Às vezes os pastores dão cada paulada, dão cada pancada, e a pessoa assim: aquele pastor está na carne está de você que não quer ouvir a palavra, aleluia. Deus que alguém aqui, mas Deus está mandando falar. Se você não aceita a palavra, você vai sofrer, irmão. Mas se você aceita a palavra, vai ter bênção na tua vida, aleluia. Meu Deus, está forte isso aqui. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí eu pergunto para você: qual desses que você está neste momento? Como é que está? Você tem amor de verdade? Está se amando você mesmo? Como é que está a tua alegria e a tua paz? Tem tido paciência? Tem amado ao próximo, Deus manda amar? Tem ajudado ao próximo, tem as mãos com a tua bondade, fidelidade? Tem mansidão na hora de resolver algum problema? E tem equilíbrio emocional na hora de que você fica nervoso? Isso aqui que Deus está falando. Nós precisamos calibrar o nosso corpo, a nossa mente. Nós precisamos calibrar. Talvez de ódio colocar amor, talvez de dúvida colocar fé, talvez de ficar apontando, se aponta também. Não. Vou dar uma dica para vocês. Se você não tem, procura um espelho bem grande, ou na sua casa, em qualquer lugar, se coloca na frente desse espelho e fala para aquela pessoa da tua frente, assim: você não foi feito para ser derrotado, você foi feito para ser mais do que vencedor. Começa a lutar por você mesmo. Dá-lhe dentro assim, é você que Deus está falando. Está na hora de você crescer. Tem pessoas que vêm para o culto, Deus está falando, eu vou falar, fica irritado quando Deus fala, achando que é carne, e Deus falando, e a pessoa se matando na mente. É você que Deus quer pegar essa noite. Ei, está na hora de você acordar. Desperta, tu que dormes, eis que bate a porta. Olha o que está acontecendo, os sinais estão na porta, você não está enxergando? Deus está falando aqui nessa noite. Vai ter que dizer alguma dor em você para você entender que sou eu. Meu Deus. Irmãos, eu tive 4 dias atrás no hospital de Bethesda. Eu estava na fila. Aí chegou um rapaz de cadeira de rodas, uma barba tudo cheia de laxo, barba grande. O Espírito Santo falou comigo: nem olhe para ele que eu estou tratando com ele. Eu ia orar por ele. Mas eu levantei para orar por ele. Não olhe. Eu até falei: esqueci dessa parte. Não olhe por ele. Quando Deus falou: não olhe por ele, ele só falou assim: me leva lá para dentro, me dá um buscapão na veia, eu tenho pedras no rim. O homem branco pode ser um fantasma, chorando, gritando. E eu com dó daquele homem, e todo mundo cheio de gente assim nas cadeiras esperando para ser atendido. E aquele homem gritava: ai, está doendo, me leva lá para dentro. Foi 10 minutos para atender ele. Ele gemeu 10 minutos. Aí o Senhor falou comigo: não fale nada, não ore, que eu estou tratando. Sabe, Deus falou comigo: se eu orasse por ele, as dores dele seriam transferidas para mim. O que Deus está falando? Não tenta ajudar quem não quer ajuda. Não se intrometa onde Deus está trabalhando, porque tratamento é um trabalho de Deus. Foi falado, foi ouvido, blasfemou, murmurou, veio nos cultos, ficou botando o dedo, agora aguenta. Assim Deus faz. Aí eu com dó do rapaz, daí logo fui lá tomar uma injeção na veia, e sempre onde colocar, do lado praticamente do rapaz. Aí ele já estava melhorzinho. E eu com vontade de falar com ele, falou: querido,
como é que você está? Está melhor? O Espírito Santo vai falar, não, saia daí. Porque daqui 3 dias vai ter de novo. Até ele entender que ele precisa de mim. Sabe o que Deus me revelava daquele homem? Rapaz novo, tem 30 anos. Sabe o que Deus me revelava daquela pessoa? Deus revelava que ele blasfemou contra Deus como uma pessoa que estava orando por ele. Por isso que Deus não deixou orar por ele. Ele duvidou, ele não aceitou a oração. Ele rejeitou a oração de Deus. Não tem maturidade. Quando alguém vem orar para você, Deus vai dar discernimento para saber se a pessoa é de Deus ou não. Aí Deus vem aqui no nome de uma igreja. Aí Deus vem aqui e quer trazer pessoas. Mas você tem que entender que no meio dessa trajetória vai ter correção, vai ter puxão de orelha, vai ter apontamento de Deus. Não é do homem que canta de Deus, a gente tem que entender. Até você virar uma pessoa que Deus quer. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai te colocar você no altar, vai ir e pregar o Evangelho, vai ganhar almas para o reino, para ganhar a salvação e ser abençoado em nome de Jesus. Mas nós estamos dormindo, irmãos. Estamos dormindo. Cuidado. Olha só. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, segue-me. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Você está disposto a perder a sua vida para Jesus? O que é perder a vida para Jesus, irmão? Ai, a hora que chega aquela pessoa, aqueles cristãos que estão morrendo queimados, matados, não negaram a Jesus. Foi até o final. A pergunta que eu te faço para você nessa noite: você teria essa coragem? Se uma pessoa chegasse aqui, vou ter que falar obrigado, Espírito Santo. É algo para você ter uma conjectura para você entender. Estamos aqui em tantas pessoas, e uma lá em São Paulo tinha 300 pessoas no culto. Estava lá o senhorzinho, né, da Bíblia, lá, conservador, a irmãzinha do coque, o grupo de louvor, todo o pessoal lá. Entrou 5 encapuçados para esse culto. Quem não negar Jesus agora vai morrer. Irmãos, dos 300 ficou 30, 10%. O resto foi para fora. Preste atenção, foi para fora. Aí, tem certeza que você não negar Jesus? Daí tinha um jovem que falou assim: não, porque Jesus me tirou num largo de choro bem forte, estava no lamaçal, e eu não vou mais negar ele, porque ele morreu por mim, e o povo vai morrer por ele também. Um só dos jovens. Aí sobrou, no ciclo de oração tinha 40, tinha 4, sempre 10%. Aí entendo por que os 10%. Aí, não vai, irmão? Não, nós não. Mas por que outros saíram? Não sei, mas nós não vamos negar Jesus, porque ele morreu por mim, eu morreu por ele. Assim foi, irmãos. Sobrou 30. Tem certeza que vocês 30 não vão negar Jesus? Não. Pode matar nós vamos morrer por Cristo. Tiraram as máscaras. Pastor, pode continuar o culto, que agora só estão os verdadeiros aqui dentro. É assim das igrejas, irmãos. Glória a Deus, é verdade. Você pode estar cheia em muitos lugares, vazio por dentro, só ficam criticando. Critica pastor, critica pregação, critica irmão, critica lá fora, critica, só tem crítica. Nunca ele está certo, só ela está certa, ele está certo. Nunca critica. Não. Deus continua atrás de verdadeiros adoradores em espírito de verdade. Deus, você imagina se Jesus vier voltar agora? Como é que está a tua mente nesse momento? Aí você vai falar assim: eu estou salvo, tem certeza? Nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos melhorar muito na obra do Senhor. Vamos para a parte final, em nome de Jesus. O perigo da imaturidade espiritual: gera divisões. Gosta de fazer panelinha dentro da igreja, panelinha na família, fazer discórdia. Olha só, imaturidade enfraquece famílias. Gosta de apontar alguém da família e talvez de ajudar quando bota mais gasolina no fogo. Prejudica ministérios. Pessoas que causam divisões. Tem uma irmã que pregou esse dia atrás para nós lá, que nós temos que construir pontes, não parede. Parede você vai dividir, mas ponte você vai atravessar do outro lado, para alcançar quem precisa. Muitos de nós estamos fazendo divisão, né? Abre portas para o engano.
Pessoas estão do teu lado te enganando e você não está vendo. Aquela pessoa que diz teu amigo, aquela pessoa que você confia, bate nas tuas costas. Você vira as costas, a primeira briga com ela, leva tudo que você falou para ela ou para ele. Conta tudo. Acabamos de passar por isso agora, irmão. Acabamos de passar por isso agora. Semana atrás passamos por isso. Não é faxinal. Pessoas que estavam do lado, comiam na mesma mesa, virou as costas, achando que Jesus recebe o senhor de louco. Não, irmãos. Tempo de união, ó com bom e com suave nos vão viver união nas igrejas, né? Presta atenção. Olha só, Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que sejamos mais como crianças, levados a um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza do homem que induz ao erro, para que não sejamos mais meninos, levados em uma roda por todo o vento de doutrina. Você tem que ter maturidade espiritual. Você não é qualquer pessoa. Você tem que entender que o processo tem dores, que o processo tem momentos difíceis, que o processo tem momentos que Deus vai testar você, está testando você, você não está sabendo. Deus está vendo. Pessoas que acham que Deus não tem ouvido, que Deus... Gente, Deus não dorme. Aonde está a Bíblia que Deus dorme? Deus não dorme. É 24 horas por dia observando eu e você. E Ele pega o planeta, o oceano na palma da sua mão. Olha o tamanho do Deus que eu e você servimos. Aleluia. Como crescer em maturidade espiritual? Vida diária de oração. Coloca o teu joelho no altar. Seja cheio do Espírito Santo. Leitura e prática da palavra todos os dias. Na oração do Pai Nosso, fala assim: ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse, irmãos? Todo mundo acha que é um pãozinho francês, está na mesa. Não é isso que Deus está falando, não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai, dê a tua palavra revelada nessa manhã, nesse dia. O pão é a palavra. Não tem aquele pãozinho diário que vocês compram, né? Presta atenção. Submissão à liderança espiritual. Seja submisso àquele que está te cuidando zerando da tua alma, o teu pastor, a tua pastora, os irmãos, os líderes, aqueles que amam você. Enquanto muita gente lá está criticando o pastor para você, o pastor está orando por você, por aquela pessoa. Imagina Deus olhando isso, Deus olhando a pessoa criticando aquele que foi ajudado, que Deus levantou para ajudar, agora virou uma chacota. E você acha que Deus está nesse negócio? Deus está falando: não. Aqueles que eu escolhi terão de prestar contas todos. Eu, você e todos vão prestar conta. Ninguém vai escapar. Aleluia. Então nós temos que entender que a maturidade espiritual é não a fazer contento, mas ajudar, ser submisso, compromisso com a igreja, né? Dia dos cultos, né? O ministério está recomeçando, irmãos. Estava lá do outro lado, Deus trouxe aqui. Falei: pastor Paulo, fica tranquilo. Onde 2 ou 3 tiver reunidos no meu nome, estarei presente. Começa devagarinho. Não foi falado aqui, o evangelista José já profetizou que isso aqui vai ser pequeno? É porque Deus tem projeto, mas tem processo. O processo, né? Às vezes é um pouco devagar, mas é a vontade do Senhor. Aleluia. Vida de arrependimento e santidade. Tem que ter arrependimento, tem que ter santidade. O que é santidade? Você santificar em oração, revestir a armadura de Deus, não entrar na fofoquinha dos outros, não aceitar pessoas que vai na tua casa, vai lá, alimenta um monte de coisa para você negativa, depois vai embora e você fica lá se deteriorando. Não, irmão, você vem na minha casa para visitar, seja bem-vindo. Vai ter oração? Tem, seja bem-vindo. Fofocar? Cai fora, eu estou fora de fofoca. Por quê? Porque é essa fofoca que vai destruir você. Essa fofoca que você aceitou, que você é o inimigo que está dentro da tua casa, que vai ficar amaldiçoando a sua casa. Não aceita, irmãos. Aleluia. Meu Deus. Colossenses 1,28 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo, a fim de apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo. Homem perfeito, que gosta da palavra, que ama fazer bem ao próximo. Olha só, irmãos. Aleluia. Deus está chamando a igreja para sair da infância espiritual e caminhar rumo à plenitude de Cristo.
Não é tempo de brincar com o Evangelho. Não é tempo de viver de aparência. É tempo de crescer. Fala para o teu irmão assim, ó, é tempo de crescer. Você precisa crescer. Fala para o seu irmão, você precisa crescer. E para a gente, o fogo descer. Crente imaturo é facilmente manipulado. Presta atenção. Crente imaturo, que não tem maturidade, ele é facinho, irmãos. Ele é facilmente para manipular as pessoas. A pessoa está fora da igreja, a pessoa está fora de Deus, não ora mais, não jejua mais, não fala que é de Jesus, mas não faz nada. Aí ele vai lá, a pessoa está dentro da igreja, está ali passando de algumas provas, vai lá e manipula você, esfria você, imaturo, e você vai querer essa maturidade. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito forte. Vou repetir, por exemplo. Crente imaturo é facilmente manipulado. E sabe quem está sendo usado ali para manipular? O inimigo. Você quer ver só, irmãos, que não é fácil. Acho que aconteceu em todos os lugares isso aqui. A pessoa está na igreja, está feliz, se converteu, Deus deu a oportunidade de estar na obra, está fazendo a obra, está caprichando, mas a primeira cobrada que dá feia ali do pastor, não quero mais. Isso aqui não é para mim. Aí está vendo sair da igreja só, não para por aí. Sai da igreja e faz um festival, irmãos. Vai na casa do irmão, vai na casa do outro irmão, vai na casa, só falando mal da igreja, aonde ele testemunhou, aonde ele foi curado, aonde aconteceu tantas coisas, falando mal da onde saiu. Olha isso. Você imagina isso? Irmãos, vamos dar um entre aspas aqui. Tem pastores e ministérios que não merecem nem o nosso respeito. Pastor Paulo, nós conversamos sobre isso. Esse negócio de ficar arrancando dinheiro do meu bolso, vender florzinha, vender unção, vender não sei o que, isso aí não é de Deus, irmãos. Deus é em espírito de verdade, Ele é graça e de graça na nossa vida. Quanto que eu estou cobrando do Senhor para vir aqui? Quanto que o Senhor pediu uma oferta para mim na quando-feira? Nós viemos por amor a Cristo. Nós já fomos pagos, irmão, pelo sangue de Cristo. Fomos comprados com sangue. E não podemos se corromper. Chegando aqui, vou dar um testemunho. Uma irmã falou assim, pastor, é para você. Não é para você. Eu fui abençoado aqui na porta da igreja. Não precisa, irmão. Deus sabe quem Ele escolhe, Ele sabe quem vai ser abençoado. Não fica se corrompendo em nome de Jesus. E tem pastores aí que só o sangue de Jesus. Igreja, hoje qualquer coisinha é igreja. Sai, aí sabe o que faz? Estava na igreja, resolveu tudo na igreja, ali estava bem, aí saiu da igreja, fez um motim, aí abre uma igreja. Sem direção, sem espiritualidade, com contenda. Deus fala que espírito de rebelião é igual a feitiçaria. Você imagina isso? Como é que vai ser essa igreja? Irmãos, a pessoa que faz isso, ela não abre a igreja para Deus, ela abre o classificado do pastor, para dizer que ele é melhor, porque ele estava certo, porque ele estava tudo. Aí lá na frente é um tombo. Aí vem tudo arrebentado, pedir perdão para o pastor depois. Cuidado com essas ciladas. Tem maturidade espiritual. Maturidade espiritual é você ser cheio do Espírito Santo. Maturidade espiritual é você olhar para Cristo e entender que Ele é Cristo de verdade. Maturidade espiritual é quando chegar as provas para você dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Olha, o que o Senhor já fez para mim não se compara. O que o Senhor já passou por aquela cruz não se compara com o que eu estou passando. Não deixe os teus problemas maiores do que Deus. Deus é maior do que tudo. Não deixe que os problemas sejam maiores do que Deus. Aleluia. Não deixa a tua mente te enganar. Não deixa os influenciadores te enganar. Cuidado com os crentes de internet. Tem muitas mensagens boas sim, mas mais da maioria são enganadoras. Tem pastores de internet falando que não precisa mais tomar ceia, não precisa batizar, porque Jesus já levou o nosso pecado. Então morra para ver se ele vai para o inferno. E as pessoas acreditam, irmãos. Estão numa onda. Deus está falando assim: ei, eu estou aqui nesta igreja hoje aqui para falar com meus filhos e com minhas filhas. Ei, está na hora que você tem um encontro verdadeiro comigo. Está na hora que você não vai
o teu joelho. Está na hora de você ter intimidade comigo. Ei, eu conheço o teu coração, eu sei dos teus problemas, eu só quero que você fale para mim. Aleluia. Deus está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: eu quero que você saia transformado dessa noite com maturidade espiritual. Os irmãos que estão nessa igreja estão recomeçando com o pastor Paulo. Eu já passei por isso um dia. Eu tive que recomeçar do zero. Mas para a glória de Deus, estamos hoje em uma grande missão e não podemos parar. Neemias, né? Estamos numa grande obra e não podemos parar. Fala isso para o pastor Paulo. Não desista, pastor Paulo. Começa com 2, começa com 3, daqui a pouquinho você não vai dar conta de visitar. De tanta gente que vai vir. Porque são poucos, mas são os verdadeiros que vai estar com o senhor nesse ministério. E já vou falar, pastor Paulo. Deus manda dizer para o senhor e para a pastora Marta: não corra atrás daqueles que estão saindo, porque nunca esteve com o Senhor. Vou falar mais. Um dia eu recebi isso, vou passar também agora. O que Deus está falando? Quando a gente corre atrás de bode, é só para dar cabeçada na igreja. Nós temos que correr atrás de ovelha, aqueles que realmente obedecem. Bode só vai dar cabeçada, vai trabalhar no ministério. Deixa aí. Porque eu vi essa semana lá na igreja. Eu vou tirar a prostituta da onde está. Eu vou tirar mendigo da onde está. Eu vou tirar drogado da onde está. E vou colocar no meu altar para dizer que eu sou Deus.